Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Martinho Lutero, a Reforma Protestante e seus impactos. Martinho Lutero é uma das figuras mais decisivas da história ocidental. Seu nome está indissociavelmente ligado à Reforma Protestante, um movimento religioso, político e cultural que transformou profundamente a Europa a partir do século XVI. Ao questionar a autoridade da Igreja Católica e propor uma nova compreensão da fé cristã, Lutero desencadeou mudanças que ultrapassaram o campo religioso, influenciando a política, a educação, a economia e a própria forma como o indivíduo passou a se relacionar com Deus e com a sociedade. A Reforma Protestante não foi apenas uma ruptura teológica, mas um divisor de águas na história do pensamento moderno. O contexto histórico e religioso. No início do século XVI, a Igreja Católica ocupava uma posição central na vida europeia. Ela não era apenas uma instituição religiosa, mas também uma força política e econômica de enorme poder. Papas, bispos e mosteiros possuíam vastas extensões de terra, cobravam impostos e exerciam influência direta sobre reis e imperadores. No entanto, esse poder vinha acompanhado de abusos, corrupção e distanciamento espiritual. Um dos principais problemas era a prática da venda de indulgências, que prometia a remissão dos pecados e a redução do tempo no purgatório em troca de dinheiro. Para muitos fiéis, essa prática contradizia os ensinamentos cristãos e transformava a fé em uma transação comercial. Além disso, o clero era frequentemente acusado de luxo excessivo, ignorância teológica e comportamento moral questionável. Esse cenário criou um terreno fértil para críticas e reformas. A vida e a formação de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 1483, na cidade de Aislebon, no Sacro Império Romano Germânico. Filho de um mineiro relativamente próspero, foi incentivado pelo pai a estudar direito. No entanto, uma experiência marcante mudou o rumo de sua vida. Durante uma tempestade, temendo pela própria morte, Lutero fez um voto de se tornar monge se sobrevivesse. Cumprindo a promessa, ingressou em um mosteiro agostiniano. Como monge, Lutero era profundamente angustiado com a questão da salvação. Ele se dedicava intensamente à oração, ao jejum e à confissão, mas não encontrava paz espiritual. Essa inquietação o levou a um estudo profundo da Bíblia, especialmente das cartas de São Paulo. Foi nesse estudo que Lutero desenvolveu sua compreensão central da fé cristã. A salvação não é alcançada por obras ou rituais, mas pela fé em Jesus Cristo. As 95 teses e o início da Reforma em 1517, Lutero publicou suas famosas 95 teses, tradicionalmente associadas à sua fixação na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O documento criticava principalmente a venda de indulgências e questionava a autoridade do Papa para perdoar pecados. Embora inicialmente Lutero buscasse um debate teológico, suas ideias se espalharam rapidamente graças à imprensa. Uma tecnologia relativamente nova que ampliou enormemente o alcance de suas palavras. As teses provocaram forte reação da Igreja Católica. Lutero foi acusado de heresia e convocado a se retratar. No entanto, ele se manteve firme em suas convicções, afirmando que a autoridade suprema da fé cristã era a Escritura, e não o Papa ou os concílios da Igreja. Essa posição representava uma ruptura radical com a tradição católica. Princípios centrais da Reforma Luterana. A reforma liderada por Lutero baseava-se em alguns princípios fundamentais. O mais conhecido é a doutrina da justificação pela fé, segundo a qual o ser humano é salvo exclusivamente pela graça divina, recebida pela fé, e não por boas obras ou práticas religiosas. Essa ideia alterava profundamente a relação entre o fiel e Deus, eliminando a necessidade de intermediários para a salvação. Outro princípio essencial era o da autoridade das Escrituras. Para Lutero, a Bíblia era a única fonte legítima da revelação divina. Essa visão levou a tradução da Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao povo comum. Ao incentivar a leitura direta da Bíblia, Lutero contribuiu para a valorização da alfabetização e para o fortalecimento das línguas nacionais. Além disso, Lutero rejeitava vários sacramentos católicos, mantendo apenas o batismo e a Eucaristia. Ele também criticava o celibato clerical e defendia o casamento dos pastores, prática que ele próprio adotou ao se casar com Catarina de Bora, uma ex-freira. Impactos religiosos
da Reforma Protestante. O impacto religioso da Reforma foi profundo e duradouro. O cristianismo ocidental deixou de ser uma instituição unificada, fragmentando-se em diversas denominações protestantes. Além do luteranismo, surgiram outras correntes reformistas, como o calvinismo e o anglicanismo, cada uma com características próprias. Essa fragmentação enfraqueceu o monopólio religioso da Igreja Católica e abriu espaço para maior diversidade de interpretações teológicas. Ao mesmo tempo, provocou conflitos intensos, incluindo guerras religiosas que marcaram a Europa por décadas. A Reforma não trouxe apenas liberdade religiosa, mas também instabilidade e violência. Consequências políticas, a Reforma Protestante teve impactos políticos significativos. Muitos príncipes e governantes viram no movimento uma oportunidade de reduzir a influência do Papa e fortalecer seu próprio poder. Ao adotar o protestantismo, esses líderes passaram a controlar a organização religiosa em seus territórios, apropriando-se de bens da Igreja e consolidando estados mais centralizados. No Sacro Império Romano Germânico, a Reforma contribuiu para conflitos prolongados entre católicos e protestantes, culminando na Paz de Augsburgo. Em 1555, esse acordo estabeleceu o princípio de que cada governante poderia escolher a religião de seu território, reforçando a ligação entre poder político e fé religiosa. Impactos sociais e culturais no plano social. A Reforma Protestante incentivou uma nova ética de vida. O trabalho passou a ser visto como uma vocação divina, dignificando atividades cotidianas antes consideradas inferiores. Essa valorização do trabalho e da disciplina teve efeitos duradouros na cultura europeia e é frequentemente associada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. A educação também foi profundamente influenciada. Lutero defendia a criação de escolas para meninos e meninas, acreditando que todos deveriam ser capazes de ler a Bíblia. Esse impulso educacional contribuiu para o aumento da alfabetização e para a formação de uma sociedade mais crítica e participativa. Culturalmente, a Reforma estimulou o uso das línguas vernaculares na liturgia e na produção intelectual. Isso fortaleceu identidades nacionais e enfraqueceu o latim como língua exclusiva do saber religioso. A reação católica à Contra-Reforma, a Reforma Protestante, provocou uma resposta vigorosa da Igreja Católica, conhecida como Contra-Reforma. O Concílio de Trento reafirmou doutrinas tradicionais, reformou a disciplina clerical e combateu abusos internos. Novas ordens religiosas, como os jesuítas, desempenharam um papel fundamental na educação e na expansão do catolicismo. Essa reação mostrou que, apesar das críticas de Lutero, a Igreja Católica também passou por um processo de renovação. No entanto, a unidade religiosa da Europa já estava definitivamente rompida. Lutero e suas contradições, apesar de sua importância histórica, Martinho Lutero não foi uma figura isenta de controvérsias. Em seus últimos anos, escreveu textos com forte teor antissemita, que mais tarde seriam utilizados de forma distorcida por ideologias extremistas. Esses aspectos revelam as limitações humanas e históricas de Lutero, lembrando que ele foi produto de seu tempo, com virtudes e falhas. Reconhecer essas contradições é essencial para uma análise crítica de seu legado. Lutero foi um reformador corajoso e inovador, mas também um homem marcado por preconceitos e conflitos internos. O legado da Reforma Protestante, o legado de Martinho Lutero e da Reforma Protestante é vasto e complexo. No campo religioso, promoveu a pluralidade cristã e redefiniu a relação entre fé, indivíduo e instituição. No plano político, contribuiu para o fortalecimento dos estados modernos e para a diminuição do poder universal da Igreja. Social e culturalmente, a reforma incentivou a educação, a leitura, a valorização do trabalho e o desenvolvimento das línguas nacionais. Esses fatores eles foram fundamentais para a transição da Idade Média para a modernidade. Conclusão: Martinho Lutero foi mais do que o iniciador de um movimento religioso. Ele foi um agente de transformação histórica ao desafiar a autoridade da Igreja Católica e propor uma nova compreensão da fé cristã, abriu caminho para profundas mudanças na Europa e no mundo. A Reforma Protestante redefiniu o cristianismo, remodelou estruturas políticas e sociais e influenciou valores que ainda hoje moldam a sociedade contemporânea. Seu impacto ultrapassa os limites da religião, alcançando a cultura, a política e o pensamento moderno. Por isso, compreender Martinho Lutero e a Reforma Protestante é essencial para entender as origens do mundo moderno e as complexas relações entre fé, poder e sociedade. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.